Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo, mais uma terça-feira, estamos aqui mais um dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um cara chamado Carl Schmitt, né? Um cara aí meio complicado de falar e tal, eu escrevi aqui nas minhas anotações, diz aqui em caps lock aqui, fazer um longo disclaimer, tá? Mas antes da gente entrar no Carl Schmitt, que eu vou ter que fazer um longo disclaimer, antes de fazer o longo disclaimer, né? É, tá acontecendo Eu vou fazer um breve comentário a respeito dessa questão de Israel-Palestina, porque eu tava acompanhando, né, essa semana e me lembrava muito. Eu tava vendo o que tava acontecendo eu tava me lembrando da Elite Theory, né? Porque assim, beleza, assim, eu não vou. O comentário que eu vou fazer não é uma questão de mérito, né? De quem tá certo, quem tá errado, até porque eu acho impossível de saber quem tá certo e errado no conflito, porque é um conflito muito complicado de saber, né? E eu, na minha opinião, assim, como sendo um cristão, eu acho que são duas religiões erradas brigando entre si, tá? Então, eles que se resolvam lá. Não acho que eu tenho condição de dizer qual que é o certo e qual que é o errado, tá? Mas o que me chamou a atenção do processo todo, tá? Em primeiro momento, quando aconteceu o que aconteceu, eu pensei, tá, isso aqui, cara, deve ser um xadrez 5D, entendeu? Deve ser tipo um maquiavelismo, sabe? Eu acho que eles devem ter, a minha primeira impressão foi tipo assim, eles devem ter deixado rolar isso daí, que nem no Brasil, né? O famoso deixa rolar, né? Deixa rolar, não. Cara, vou invadir um negócio aqui, cara, precisam fazer alguma coisa. Não, deixa rolar, né? Eu pensei, eles devem ter mandado o famoso deixa rolar, né? Que implicaria num maquiavelismo, assim, muito grande, né? Da parte dos líderes lá de Israel e tal. É, só que eu também, parando pra pensar, assim, ok, isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido, beleza, pode ter acontecido. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que talvez não, bicho. Tá? Porque quando eu tava pensando sobre isso, eu tava pensando na questão da Elite Theory, né? E eu identifico ali, pelo menos, o governo de Israel como um governo que até ontem, até a semana passada, né? Era um governo de raposas, né? Isso é a distinção entre raposas e leões, né? E no Maquiavel ele fala raposas, leões e lobos, né? Que a raposa e leões seriam dois governantes e os lobos seriam os inimigos externos e tal, enfim. Mas eu falei um pouco sobre isso com relação ao Pareto, né? Acho que na segunda parte da Elite Theory, quando eu falo sobre ele sempre troca se o Pareto fala tipo 1 ou tipo 2, ou classe 1 ou classe 2. Que seria a classe que seria, em termos maquiavélicos, as raposas e os leões, né? E eu acho que o governo de Israel, acho que é um. Primeiro que é um governo que está sempre certo, que nunca fez nada de errado e que você tem que sempre defender a existência dele, porque se você não defender a existência dele, você está contra a lei. Então aqui a gente defende a existência do Estado de Israel. Assim, ó. Eu acho que quem governava lá o negócio todos eram raposas, né? E essas raposas faziam isso através do judiciário, né? E se tu pegar a Elite Theory, se tu pegar lá o Maquiavel lá na parte de raposas e leões, cara, você vai ver que uma das consequências de um país ser governado por raposas, né, é o enfraquecimento gradual do país. Né? Ou seja, é quase como se o país fosse aos poucos ficando mais fraco e aos poucos fosse baixando a guarda, né, no caso, assim. Então, as pessoas lá dentro de Israel que queriam que o país se protegesse, estavam sendo impedidas de proteger o país por uma casta de raposas ali que estava impedindo a ação mais dura e tal, aquela coisa do judiciário, né? Que é um negócio, né, cara? Olha só que absurdo, né? O judiciário israelense, cara, ele faz ativismo judicial, eles não são tão imparciais quanto o judiciário brasileiro, né? Eles têm muito a aprender com o judiciário brasileiro, que aqui a gente só se preocupa em seguir a Constituição, né? A gente nunca age contra a Constituição, né? Definitivamente a casta do poder judiciário brasileiro não está sendo usada por potências externas para controlar o Brasil, né? Através de uma juristocracia, né? Isso aí não acontece, né? Mas em Israel, que eles não são tão evoluídos quanto o Brasil, né? O sistema de justiça deles estava sendo usado para controlar o povo. E eu acho que
se for pegar a ideia do sistema deles como sendo um sistema de raposas lá proposto lá em Pareto e Maquiavel, você vai ver que a consequência natural de um governo de raposas é o enfraquecimento da população, do povo em si, da tribo, né? Então talvez o que aconteceu na real tenha sido uma consequência natural disso, né? O que prova que a Elite Theory está correta, né? Então talvez a gente tenha visto na última semana, né, um erro fatal, né, que terminou com o governo de Raposas, e agora a gente já teve a substituição do governo de Raposas pelo governo leonino, né, que é o governo mais voltado à força, né, que não é o governo tão voltado a deception, né, que nem as raposas, né, tem deception, nunca lembro o que é deception, não é enganação, é ludibriação, algo assim, né. E agora vai entrar um governo leonino. Agora, isso faz parte daquele ciclo, né, que eu falei quando eu estava comentando um pouco sobre Pareto, né, que é o ciclo que não é bem ciclo histórico, né, que é aquele negócio que eu comentei que é um wave-like history, né, que a história ela se repete como uma onda, mas nenhuma onda é igual a outra, né? Então são todas muito parecidas, mas as ondas não são iguais, né? E esse ciclo de raposa governa, enfraquece o lugar, daí assume os leões governam, os leões cometem o erro, são substituídos por raposa, e assim vai indo, né? Porque a fraqueza do governo leonino é o excesso de força e intemperança, né? Ele vai acabar caindo em armadilhas e vai causar problemas, né? Então, pelo que eu tô vendo, assim, se fosse dar meus 2 centavos com relação a isso, eu acho que o governo de Israel, né, foi dominado por raposas, as raposas enfraqueceram o governo, né, possibilitando o ataque de lobos, né, e agora as raposas caíram e agora quem entrou é o governo leonino e vai ficar sendo um governo leonino por muito tempo, talvez os caras estavam dizendo 50 anos, né? Eu não acho que seja tão longo quanto isso. Acho que no mundo que a gente vive as coisas mudam muito rapidamente, tá? Então é mais ou menos isso que eu penso, né? Eu tava vendo o que tava acontecendo e eu tava pensando, cara, acho que se a Elite Theory tá correta, então talvez a gente tenha presenciado uma mudança de elite dentro de Israel, de uma elite raposínea para uma elite leonínea, né? Né? Que daí tem o negócio do príncipe, né? Ou o Benjamin Netanyahu, ao mesmo tempo ele é uma raposa e ao mesmo tempo ele é um leão. Ao mesmo tempo ele pode ter armado para tudo isso que acontecer e ao mesmo tempo ele é a resposta para o que acontecer, né? Isso aí seria o modelo ideal proposto lá por Maquiavel, na ideia de que o príncipe deve ser ao mesmo tempo uma raposa e o príncipe deve ser ao mesmo tempo um leão, né? Mas isso é muito difícil de ser feito. E eu não sei até que ponto o Benjamin Netanyahu tem a capacidade de fazer isso, né? Se você perguntar para um boomerzão liberal conservador, ele vai dizer que o Benjamin Netanyahu é o melhor líder que existe no mundo e tal, mas a gente sabe que não é, né? Pode ser que eles sejam o príncipe do modelo do Maquiavel, a raposa e o leão ao mesmo tempo, pode ser, tá? Mas eu acho mais provável que o que tenha acontecido é o ciclo proposto por Pareto, né? Que você vai ter uma casta, né? Que vai enfraquecer que vai acabar enfraquecendo uma população e essa população vai ser atacada e vai trocar a elite. Então, a teoria do Pareto, né, sobre circulações de elites está certa, a gente pode inclusive comprovar com o que está acontecendo agora. Que loucura, né, bicho? Não sei. Né? É mais ou menos isso que eu penso, né? Porque também você vai ter aqueles boomer também que vão dizer que não, que o Mossad jamais erraria e tal, né? Bom, se ele jamais erraria, né? Porque o Mossad é infalível, segundo o pessoal do boomerzão conservador, né? Então eu acho, cara, então talvez tenha sido proposital. Quer dizer, se o Mossad nunca erra, então foi proposital, né? Ao mesmo tempo, o boomer, eu acho que ele não vai acreditar que foi proposital, né? O meu veredito sobre o negócio é que eu acho que pode ter sido proposital, né? Mas eu não apostaria nisso, né? Eu apostaria em um negócio bem mais simples, que é a ideia de circulação de elites lá em Pareto, né?
Então você acabou de enterrar, botar na história essa elite anterior, que seria uma elite mais ligada à casta juristocrata, a elite de raposas, e agora você entrou numa elite que é essa elite leonina, tá? Que é representada pelo Netanyahu. Tá, então esse é um breve comentário, tá? Não queria me alongar muito. Tá? Hoje eu tenho algumas coisinhas, tenho dois assuntos para falar sobre Carl Schmitt, tá? Que eu acho que se tu conseguir entender esses dois conceitos, eu acho que eu me dou por satisfeito. Tá? Claro que o Carl Schmitt ele tem vários conceitos, ele é um pensador bastante interessante, né? Tem o conceito do Land und Meer, né? Que seria terra e mar. Você tem o conceito do estado de exceção também, que é um negócio bastante interessante. A gente não vai ver isso hoje, né? A gente vai ver dois conceitos aí, que é o conceito de sovereign, é difícil falar as palavras, que seria soberano, e a friend-enemy distinction, né? A distinção entre amigos e inimigos e tal. Mas eu tenho que fazer um disclaimer longo, né, antes de começar a falar sobre o Carl Schmitt, o Carlo Schmitt, né? E assim, ó, o Carl Schmitt ele é um pensador bastante interessante, tá? Mas ao mesmo tempo ele é um cara bastante polêmico, porque ele era ligado lá com o negócio do bigodismo, né? Quão ligado ele era com o negócio do bigodismo? Bastante, cara, muito, tá? Dizem que ele era um dos caras aí que tinha que serviu de fundamentação jurídica pro negócio lá né, pra tudo o que aconteceu, tá? Então assim, o Carl Schmitt, ele é um cara mau, tá? Então, ponto, ele é um cara mau, tá? Mas não é porque ele é um cara mau que ele não tenha dito algo correto, tá? Em alguns pontos da teoria dele ele tá correto, né? Então é aquela coisa, né, que a gente diz, olha, uma verdade, né, se ela for dita por uma pessoa boa, ela é uma verdade. Se ela for dita por uma pessoa ruim, também ela é uma verdade, né? O fato de uma verdade ser dita por uma pessoa boa ou ruim não muda o fato da verdade ser a verdade, né? Agora, o que vai mudar, talvez, é o poder de convencimento da verdade, né? Então, se uma verdade é dita por uma pessoa boa, então, nesse caso, as pessoas tendem a acreditar mais naquela verdade, né? Agora, se uma verdade é dita por uma pessoa ruim, que é o caso do Carl Schmitt, um homem mau, aí, nesse caso, é mais difícil de acreditar na verdade, porque tu não vai confiar tanto na fonte, né? Mas uma verdade é uma verdade, independentemente da fonte, né? E ele tem algumas ideias muito boas, né? Apesar de tudo, tá? E também no disclaimer dizer assim, ó, eu não compactuo com ideologias de terceira posição, né? Eu já falei isso já em vários vídeos, mas eu vou ter que falar de novo, porque caso alguém caia de paraquedas aqui e veja esse aqui seja o primeiro vídeo meu que você está vendo, né? Caso tenha caído de paraquedas aqui, o meu posicionamento com relação a ideologias é que todas as ideologias elas são uma consequência do iluminismo e por consequência disso todas elas são degeneradas, né? E todas elas são uma forma de você negar Deus, né? E por causa disso eu não defendo nenhum tipo de ideologia, tá? Eu acho que as ideologias, eu já falei também isso, mas eu acho que a ideologia é um negócio a ser superado pela humanidade, né? E talvez a sobrevivência da humanidade dependa da superação das ideologias, né? Agora, se isso é possível de ser feito ou não, daí já é um outro problema, né? Mas o que eu penso das ideologias é que eu não gosto de nenhuma, tá? Eu acho que todas elas acabam te afastando de Deus, tá? Esse é o meu ponto, tá? Eu tenho a visão que eu tenho sobre as coisas é uma visão bastante transcendental, tá? Uma visão não sei, cara. Tá? Em resumo da história é que eu acho que eu tô mais numa posição mais cristã do negócio, tá? E o cristianismo, ele era contrário a essas ideologias e eu sigo o negócio do cristianismo, tá bom? Então, assim, eu vou te explicar o Carl Schmitt, tá? Mas não acho que eu acho que ele tá certo em tudo que ele fez e que, meu Deus, e que o Carl Schmitt era um cara maravilhoso, tá? Não, eu acho que ele era um cara mau, acho que a consequência das ideias dele foram a morte de pessoas, de muitas pessoas, tá?
Mas é aquilo que eu falei, por mais que ele seja um cara ruim, né, eu acho que em alguns pontos ele tá bastante correto nas críticas dele. Né? E daí é aquela coisa do relógio parado, né? Até o relógio parado acerta as 2 vezes num dia, né? Então acho que por mais que ele tenha sido um cara ruim, né? Ele é um cara bastante importante, assim, em termos intelectuais. Né? Agora, curiosamente, olha só que loucura. Pouca gente, isso aqui não é curioso, isso é natural. Pouca gente no Brasil estuda Carl Schmitt. Né? Carl Schmitt não é um pensador amplamente estudado no Brasil e tal. Talvez na área do direito tenha algum outro grupo de pesquisa relacionado a Carl Schmitt, né? Que publique alguma coisa em Qualis A1, A2, não sei, tá? Não procurei pra ver. Mas no geral, assim, em termos filosóficos, cara, quase ninguém estuda Carl Schmitt, né? Agora, o que é curioso, né? Que é o que eu tinha falado que é curioso anteriormente, sabe quem que estuda Carl Schmitt? Sabe quem que é a pessoa que eu vi que estuda Carl Schmitt, cara? Eu fiquei, assim, até meio em choque, assim. Claro, tem uma interpretação completamente errada do Carl Schmitt, né? Porque é uma pessoa que não bate o tico com o teco, né? É a Marilena Chauí. Marilena Chauí estuda Carl Schmitt. Eu já vi ela apresentando um trabalho sobre o Carl Schmitt num congresso, cara. Claro que daí ela tem aquela visão, né? Como ela é uma pessoa mais segunda posição, ela tem uma visão que o Carl Schmitt ele é tudo de ruim e tal, que existe na humanidade, aquela coisa toda e tal, né? Mas isso é compreensível, né? Então, assim, então, feito o disclaimer, tá? Não vai achando que eu... É que nem os outros episódios também, não é porque eu falei sobre o Mosca que eu concordo com o Mosca, não é porque eu falei sobre o Pareto que eu concordo com o Pareto, não é que eu tô falando do Robert Michels que eu concordo em tudo, né, com o Robert Michels, né? Seria mais ou menos a mesma coisa de você olhar pra Marilena Chauí lendo o Carl Schmitt e dizer, não, você defende então que o Carl Schmitt... Não, tá? Não, né? Esse vídeo, assim, cara, ele é puramente um exercício intelectual, ele tem uma finalidade puramente educativa, tá? Não tem o interesse de fazer apologia nenhuma, nada, tá bom? Então, feito o disclaimer, né, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar, deixa eu ver aqui, tá? Bom, então a gente tem algumas poucas coisas pra falar hoje, tá? Que são 2 conceitos bastante interessantes, né? O primeiro conceito, conforme eu já te disse, é o conceito de soberano, né? Que é uma palavra bastante difícil de pronunciar em inglês, né? Que seria sovereign, né? Sovereign, né? E em alemão também é bastante difícil de pronunciar essa palavra. Eu tinha um livro aqui do Carl Schmitt que eu tava lendo em alemão aqui, peraí. O nome do livro é o Soberano em alemão. Um dos nomes dos livros que a gente vai ver é o Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Souveränität, na verdade. Então, soberano em alemão significa Souveränität. Souveränität, né? Tem 2 As tremados na palavra, tá? Então é uma outra pronúncia aqui. Então até em alemão a palavra soberano é difícil de falar, em inglês também, sovereign, acho que não sei como eu pronuncio, tá? Esse é o primeiro conceito que a gente vai debater um pouquinho o conceito, e em segundo a gente vai trocar uma ideia também sobre a distinção do amigo e inimigo, né? Friend and enemy distinction, né? Esses 2 conceitos, né? Eles estão... Quer dizer, na verdade não estão, tá? O conceito de soberano, pelo que eu li do Carl Schmitt, ele não é bem... Isso aqui é só detalhe, tá? Tu não precisa saber disso, mas eu vou te contar. Do que eu li sobre o conceito de soberano, o Carl Schmitt, ele não define precisamente o que é. Tipo assim, ele não começa, soberano é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Mas ele tem um texto, né, que ele vai desenvolvendo, e daí tu monta o conceito daquilo que ele entende como soberano através do texto, mas ele por si só, até onde eu li, até onde eu entendi o texto dele, ele não dá um conceito bastante claro sobre o que é o soberano. Talvez ele tenha feito isso propositalmente para que a manutenção, o conceito seja algo alcançável através da dialética, né? Talvez ele tenha
tem um viés de escrita mais dialético e menos analítico, né? Geralmente quem tem um viés mais analítico já vai dar um conceito direto, né? O conceito soberano, tá, está no livro Political Theology, que é um livro de 1922, né? Que é esse aqui que eu falei em alemão para ti. Politische Theologie, vier Kapitel zur Lehre von der Soberana, né? Souveränität. Souveränität. Eu não sei, cara. Tá? Não sei pronunciar isso aqui, cara. Me desculpa. Né? Ele tem também um outro livro, né? Então, assim, o conceito soberano tá nesse livro chamado Teologia Política. Se não me engano, é o 4º livro que ele escreveu, né? E ele também tem um conceito de friend enemy, que talvez é contado de um modo mais direto, né? Num livro chamado The Concept of Political, que é um livro de 1932. Deixa eu ver se eu acho o título em alemão. Eu li esse livro em inglês, né? Até eu acho que tem bastante coisa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Até eu acho que tem bastante coisa em português do Carl Schmitt, né? Vamos lá. Carl Schmitt. Depois eu olho isso aí, cara. Mas deve ter coisa em português, né? Porque, que nem eu disse, ele é muito importante e tal. Talvez o pessoal que trabalha mais com direito do que com filosofia traduza bastante, tá? Bom, ele tem um livro... enfim, né? Então ele tem 2 livros, voltando, né? Tem um livro chamado The Political Theology, né, que seria a Teologia Política, que é um livro de 1922, né? E ele tem um outro livro que seria The Concept of Political, o conceito de político, que é um livro de 1932, ou seja, um livro que foi feito 10 anos depois do primeiro livro, em alemão, pelo que eu tô lendo aqui, ó, Der Begriff des Politischen, né? Esse é o título em alemão, se você quiser ler em alemão, né? Não recomendo, né? Então são dois livros, né, do Carl Schmitt. Agora, o Carl Schmitt, ele é um pensador assim que ele é bastante influenciado pelo Thomas Hobbes, né? Que o Thomas Hobbes, eu li o Thomas Hobbes durante a graduação, cara. Isso deixa eu ver, há uns 12 anos atrás, né? A gente teve há 12 anos atrás, 12 anos atrás, acho que um pouquinho mais, né? O Brasil que a gente vivia não era o Brasil que a gente vive hoje, né? Que as pessoas estão brigando por política o tempo inteiro, né? Naquela época, quando Ai, meu fone tá fazendo problema aqui. Alô. Pera aí, só deixa eu testar aqui e ver se tá funcionando. Alô. Naquela época, né, há uns 10, 12, 15 anos atrás, né, as pessoas não se preocupavam muito com política, né? Daí você tinha na faculdade de filosofia, você tinha um semestre de filosofia política, né? E eu tive aula sobre 3 pensadores nesse um semestre, né? Que um professor meu que estudava esses 3 pensadores, né? Ele estudava... a gente teve aula sobre Thomas Hobbes, a gente leu uns pedaços do Leviatã, né? Obviamente, se meu professor ele era um cara mais laicista, né? Então ele não leu a última parte do Leviatã lá sobre o mundo das trevas e tal. Mas a gente leu o Thomas Hobbes durante a graduação. Depois a gente leu também Hannah Arendt e a gente tinha lido mais um, tá? Mas o que importa é que eu li o Thomas Hobbes durante a graduação. A gente tinha lido Maquiavel também. A gente leu Maquiavel, Hobbes e Hannah Arendt. E quando eu li, tipo assim, o Maquiavel, eu achei bem sem graça, bicho. Não gostei do Maquiavel. Mas quando eu li o Thomas Hobbes, eu falei, cara, isso aqui... Tipo assim, eu não devia estar concordando com isso. Sabe quando tu lê um negócio e fala, olha... Porque quando os caras te explicam sobre o Thomas Hobbes, eles te explicam, isso aqui é um conceito totalitário e tal, é um conceito do Leviatã, é um líder totalitário e tal, não sei o que, né? Isso aqui é ruim, não sei, bababá, aquela coisa, né? Eu li o Thomas Hobbes, cara, e eu falei, cara, isso aqui não tá tão errado não, bicho. Sabe quando você lê um negócio, você concorda, mas você não pode concordar muito, assim, né? E o Thomas Hobbes é muito bom, cara, né?
Mas o Carl Schmitt, ele é muito influenciado pelo Thomas Hobbes, né? O Carl Schmitt, ele vai defender uma coisa que o Thomas Hobbes defendia, né? Que ó, o papel central do governo é a manutenção da ordem e da estabilidade. Tá? Um governo existe para um bom governo, um governo que mantém a ordem e a estabilidade. Né? Daí você já entende quão bom é o governo brasileiro, né? Você percebe que o governo brasileiro é um governo que prega muita ordem, né? É um governo que promove muita estabilidade para o país, né? A gente tá num... Que maravilha, né? Como é bom viver em um país desenvolvido aí. Pessoal que implementou a República, meus parabéns, viu? Estão sabendo legal, né? Agora, essa manutenção da ordem, né, e da estabilidade pro Carl Schmitt, ela é mantida, tá? Ela é sustentada por um negócio que o Carl Schmitt vai chamar de Political Theology, que seria a teologia política, né? Que eu entendi, tá? Isso aqui não é a visão do Carl Schmitt, isso é o que eu entendi do texto do Carl Schmitt. Eu achei isso muito parecido com o conceito do Mosca, né, de fórmula política, né, que seria a ideia assim do o que seria a political theology, o que seria a fórmula política, né? Seria um conjunto de crenças que um povo tem, né, que é responsável pela sustentação da ordem social, né? Então, um exemplo, né, que eu já falei com relação ao Mosca, né, é no período medieval que você tinha o rei, tinha o clero e tinha o povo, né? O rei era quem mandava, o clero era o que dava a sustentação, ou seja, convencia o povo de que o poder do rei era um poder que vinha de Deus, né? E o povo obedecia, né? Então, a sustentação do poder do rei, ela vinha pelo clero, né? Ou seja, o clero dava a fórmula política, né? No fim das contas, é aquela distinção que o Mosca fazia, né? Que existe uma elite que tem poder, que governa, e existe uma elite que não governa, né? A elite que tem poder seria o rei, e a elite que não governa seria o clero, que é elite também, né? E é muito importante porque possibilita a manutenção da fórmula política, mas não dá ordem direta no negócio, né? Agora, a ideia que eu li assim, do Carl Schmitt com relação ao termo que ele usa, né? Esse political theology, eu achei muito parecido com o conceito do Mosca. Mas o Carl Schmitt e o Mosca e os outros elitistas, né? O Carl Schmitt tem visões diferentes desses três elitistas principais aí da escola italiana de elitismo, né? Então, basicamente o conceito disso, o conceito de political theology é isso aí, né? Então, seria um conjunto de crenças que um povo tem que possibilita, que mantém a ordem social daquele determinado modo, tá? Agora, um negócio muito, que talvez seja um ponto de diferença da obra do Carl Schmitt para a obra do Mosca, para a obra do Pareto, para a obra do Michels, né? Eu acho que é essa parte que é o que ele conclui, que ele vê um negócio que os outros caras talvez não viram com tanta clareza, tá? É o seguinte, existe em alguns casos, tá? Não é todos, tá? Mas existe em alguns casos uma separação entre a legitimidade de um líder e o poder de um líder. Então, assim, no sentido assim de que, olha, existe uma political theology, existe uma fórmula política que elege um líder, né? Mas que elege no sentido democrático, que elege no sentido de escolha, né? Existe uma fórmula política que escolhe um líder e esse líder vai ser o líder legítimo, né? Legítimo porque o povo o reconhece como um líder, né? Agora, o que o Carl Schmitt vai dizer, olha, é o seguinte, esse líder, ele pode ser um líder legítimo, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um líder sem poder, né? E isso é um negócio que os outros pensadores que a gente viu até hoje não enxergaram tão claramente, né? Então, assim, o que o Carl Schmitt dizia era o seguinte, olha, é perfeitamente possível existir um líder legítimo, né? Um soberano legítimo, né? Mas que não tem poder de ação nenhum. Tá? Um comentador que eu estava lendo sobre o Carl Schmitt, que é aquele Nima Parvini, né? Que é um cara que eu já falei em outros episódios, que é um comentador ok, eu acho ele meio enviesado em algumas partes, né, mas...
ele vai dar o exemplo do Trump, né? E aqui eu prefiro usar o exemplo do nosso genocida preferido aqui, né? O genocida, ele tinha uma legitimidade? Tinha. Né? Não dá pra ficar falando essa palavra no YouTube, né? Então falar o bolsomito, né? Ou o Trump. Vamos falar do Trump, então, né? O Trump, ele tinha legitimidade no sentido, assim, de que o povo ouvia como um grande líder? Sim, tinha. Tá? Tinham pessoas que não gostavam dele? Tinha. Mas, no geral, as pessoas viam ele com legitimidade, como um cara que ele possui, que ele, em tese, ele deveria ser o soberano, né? Só que, ao mesmo tempo, o que é mostrado é o seguinte, olha, por mais que ele tenha legitimidade, por mais que exista uma fórmula política que sustente o Trump como sendo o presidente dos Estados Unidos, ainda assim disso não significa que necessariamente ele vai ter o poder. Tá? Porque o poder, ele pode estar no soberano, né, mas não necessariamente o poder está no soberano. Né? Então a gente pode pegar um exemplo onde o poder está no soberano. Né? O governo Putin. O governo Putin, ele é um governo que tem legitimidade, tá? O povo reconhece ele como um líder, e ao mesmo tempo que ele tem a legitimidade, ele ainda tem ele ainda tem o poder, ele tem o poder mesmo, né? Então ele seria um soberano com poder, né? Um exemplo que poderia ser dado do soberano sem poder, além do Trump, você tem o próprio Bolsonaro, e além do próprio Bolsonaro, eu diria que até o Xi Jinping na China, ele não tem poder, né? Ele é uma figura que é importante, né? Porque a gente viu lá na aula passada sobre o Robert Michels que existe a necessidade de surgir um líder, né? É um negócio praticamente natural que surge a ideia de líder, né? A oligarquia, ela nunca vai conseguir governar sem um líder, né? É necessário que haja um líder, né? Para dar a palavra final em algumas situações, né? Mas no caso do Carl Schmitt, ele vai dizer, olha, existem líderes que possuem poder, né? E esse líder que não possuem poder, né? E o caso talvez do Xi Jinping seja um líder que é legítimo, no sentido de que a população o identifica como o líder chinês, mas talvez ele não tenha tanto poder, talvez o poder dele seja limitado. Ele tem muito poder, é lógico que tem, né? Mas talvez, acho que mais poder do que o Xi Jinping seja o Partido Comunista Chinês, tá entendendo? Agora, o contrário também é verdadeiro, né? É possível que você tenha um líder que não é legítimo, né? E que tem poder, né? Como, por exemplo, não, esse aqui não é um bom exemplo. Eu ia dizer o Joe Biden, né? O Joe Biden, ele não possui uma legitimidade muito grande, né? As pessoas olham pro Joe Biden e falam, cara, esse cara não manda nada, esse cara tá velho já, tá mal já, entendeu? As pessoas olham pra ele e não veem a legitimidade, né? As pessoas aceitam porque ele foi eleito, não? Mas ele não é um líder assim que o povo olha assim e se inspira e fala, não, esse aqui é o meu líder, esse aqui é o líder do meu país. Não é um líder 100% legítimo, né? E com representatividade popular. Mas ao mesmo tempo, a coalizão, as oligarquias que estão por trás dele e o próprio Joe Biden, né, porque ele não destoa das oligarquias, ele é um representante das oligarquias, né, do Partido Democrata, ele tem muito mais poder que o Trump, né? Tem muito mais poder que o Trump, né? Então você tem, por exemplo, atualmente no cenário lá dos Estados Unidos, um líder com menos legitimidade que o Trump, mas que tem mais poder que o Trump. Agora, no caso do Biden, uma outra interpretação que poderia ser dada é que ele é um líder sem legitimidade e sem poder. Também pode ser isso. Mas eu acho que esse caso do líder sem muita legitimidade e sem muito poder, eu acho que isso aí se enquadra mais no caso do Brasil, né? No caso do Biden, eu acho que o Biden ainda tem um certo poder, né? No caso do Brasil atual, a gente tem um líder que é pouquíssima legitimidade, né? Você tem talvez mais da metade do país odeia o atual líder que tá aí, né? E a gente sabe que ele também não manda nada, tipo assim, ele só tá viajando pra lá e pra cá. Então é muito interessante essa distinção que é feita pelo Carl Schmitt, né? Porque isso aqui é um negócio bastante talvez tu olhe isso e fale, mas Homero, isso é óbvio, né? É que nem o Robert Michels, né? O Robert Michels dá um conceito lá e tu fala, isso aí é óbvio. Sim, beleza, pode ser óbvio, tá? Mas você... É óbvio pra você agora, mas em 1911 não era óbvio, né? E o negócio do Carl Schmitt também, olha, é óbvio
Hoje a gente vê que existem líderes que são legítimos, mas que não têm poder. Tá? A gente olha isso e pensa, não, isso aí é óbvio, todo mundo sabe, é verdade, todo mundo sabe. Só que isso foi dito pelo Carl Schmitt em 1922, tá? Há 101 anos atrás, tá bom? Então, daí você vê o negócio do visionário, né? O Último Homem também do Nietzsche foi escrito em 1800 e pouco, se eu não me engano, lá na Assim Falava Zaratustra, né? Então, a gente no presente, a gente olha talvez para essas ideias e pensa, não, esses caras, isso aqui só tá falando o óbvio do óbvio. Sim, de fato é óbvio do óbvio para ti agora, que tá na sua cara, né? Que tá na sua cara. Mas em 1922 isso não era óbvio, né? E aí que tá a inteligência do cara, entendeu? Então ele conseguiu ver que existe uma separação entre a legitimidade de um líder e um poder de um líder, né? A gente está observando isso agora, né? Que a gente tem no Brasil hoje um líder que ele não é tão legítimo, não tem um nível de legitimidade tão grande e também não tem poder, né? Antes dele tinha o outro que tinha um pouco mais de legitimidade, mas que também não tinha poder, né? Antes dele tinha o Temer, que também não tinha muita legitimidade, mas que daí talvez tinha um certo nível de poder, né? Então, é interessante que você pode analisar os líderes dos países desse modo, né? E não só os líderes dos países, porque isso vale para todas as organizações sociais humanas, né? Pensa numa escola, né? Às vezes tem uma diretora lá que não manda nada, tem outros professores que decidem mais que diretora, né? Então, às vezes ela está no cargo, mas o cargo dela não tem força, né? Então, às vezes tem um general que quer uma coisa, daí às vezes ele não tem poder para decidir e tal. É aquela coisa. Todas as formas de organização humana, essa teoria do Carl Schmitt também se enquadra. Tá? Mas o Carl Schmitt está falando assim em termos de sociedade, grandes sociedades. Tá? Agora, o Carl Schmitt está dizendo que existe alguém que manda, alguém que tem poder, tá? Que não necessariamente pode ser o líder. E aí ele vai fazer uma distinção que eu não sei se eu concordo muito, né? Mas ele vai dizer que não há muita diferença entre os regimes monárquicos absolutistas antigos, né? Essa figura do rei, do clero e do povo, né? Com os regimes atuais, né? Por quê? Porque ele vai dizer que em qualquer regime que exista, vai ter a figura do soberano, vai ter a noção de soberano, né? Inclusive em países que se dizem democráticos como os Estados Unidos, né? Mas o que é o soberano? Tá? Se você quiser entender mais isso, você deve olhar o livro Political Theology. Se você é o cara do rigor metodológico, que é uma referência, né? Leia Political Theology na página 15. Tá? Ele vai falar, ele vai dar a entender um conceito de soberano que é o seguinte: o soberano, ele é aquele cujo qual consegue, em um momento de crise, dar a palavra final, consegue decidir em um momento de crise, né? Então você nunca vai saber quem é o soberano de um país enquanto o país estiver em um processo de normalidade, né? Você só vai saber quem é o soberano quando o país estiver em crise, né? E no caso do Zeu, a gente tem a noção, assim, entendendo esse conceito, a gente sabe que não é o Joe Biden que é o soberano, né, dos Estados Unidos, né? Agora, quem que é o soberano dos Estados Unidos? Aí isso é uma boa pergunta, né? Mas é esse soberano que dá a palavra final. E nesse sentido, tá, o soberano, ele é quase como se fosse um rei absolutista. Então ele é o cara que dá a palavra final, tá? Então, assim, você pode ter o que ele mostra, assim, ó, que você pode ter um soberano na regra, por exemplo, o Joe Biden é um soberano na regra, né, que é o presidente dos Estados Unidos, né, e outro completamente diferente na exceção, né, que seria o real soberano, né. Se for puxar em termos de Brasil, né, você tem um soberano na regra, que é o atual presidente, né, e você tem outro soberano no momento, o soberano real, que seria o soberano que tem o poder, que é quem pode decidir em momentos de exceção, que é aquela oligarquia dos 11 lá, né? Com o calvíssimo, né, que decide. Talvez o calvíssimo
seja o soberano real do Brasil, né? Só que na verdade a gente sabe que não é porque ele responde a grande raposa internacional que comanda o Brasil e tal, né? Mas isso aí é um outro assunto. Mas em termos práticos ele é o soberano, né? E nesse sentido, cara, ele é um... Ele não se diferencia muito de um rei absolutista. E ele vai falar um negócio das leis aqui, logo em seguida, que tu já vai entender melhor o exemplo, né? Que mais? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ó. Carl Schmitt mostrava que a separação do soberano legal e do soberano real é algo muito comum em regimes liberais democráticos. Tá, aqui ele vai fazer aquelas críticas ao regime democrático e tal. Não dá pra falar disso aqui. Mas ele tem uma ideia muito interessante com relação ao soberano. A noção de soberano, bom, eu te falei que o soberano ele é o cara que consegue decidir em um momento de crise, né? Em um momento de exceção, quem dá a palavra final é o soberano, né? Então, se tu quiser saber quem é o soberano de um país, veja quem tem a capacidade de dar a palavra final em um momento de crise, né? Agora, por causa disso, né, e ele vê o soberano como algo muito próximo de uma monarquia absolutista, né, ele vai dizer uma coisa bastante interessante em termos de Brasil pra gente, né? Ele vai dizer que o soberano é aquele que não está sujeito às leis. Então, o comentador que eu estava lendo, ele vai usar o termo decisionismo. Decisionismo, né? Que é o quê? Que é aquele cujo qual possui o monopólio da decisão, né? Então, o soberano, ele possui o monopólio da decisão, né? No caso de dar a decisão final. Então, assim, para deixar bem claro para o alunoide do MEC que não entendeu, né? Você pode ter vários juízes decidindo um negócio, dando palavra e tal, mas nunca é a palavra final. A palavra final compete a quem? A quem possui o monopólio da decisão. E quem possui o monopólio da decisão é o soberano. E esse soberano, ele, pela própria definição de ser o soberano, de dar a palavra final, ele é aquele cujo qual não está sujeito às leis. Então, a lei não serve para o soberano, né, na visão do Carl Schmitt, né? E é nesse sentido que o soberano ele é quase como se fosse um rei absolutista, porque o rei absolutista ele não se importa com a lei, porque ele está acima da lei, né? E o real soberano, como ele possui essa doutrina do decisionismo, né, que é a capacidade de dar uma decisão final, né, ele também não está sujeito às leis. Tá, daí vai seguir o Carl Schmitt, bebê, babá, aquela coisa toda, né? Daí ele vai começar a falar mal de anarquistas na página 55. Isso aqui eu tava lendo, ele vai falar Babelf, Bakunin, Kropotkin, Otto Gross, aquela coisa toda, né, que a gente já conhece. Eu tava lendo essa parte, enquanto eu tava lendo, na minha cabeça tava passando aquele áudio do Baruch sobre anarquista, né? Tá, eu escrevi aqui uma observação minha, né? Então parece que existe um descolamento da fórmula política com o poder, né? Isso aqui eu já falei no fim dos contos. Tu pode ter uma fórmula política que elege um soberano, no caso Bolsonaro, por exemplo, mas esse soberano não necessariamente possui o poder, no caso Bolsonaro, né? Isso parece diferente dos outros pensadores até aqui, tá? Então talvez se fosse para te dar uma ideia única do Carl Schmitt, é que, pelo menos essa minha interpretação dele, é que existe uma separação entre fórmula política e poder. A fórmula política ela pode levar um líder ao poder, mas aquele líder não necessariamente vai ter o poder. A fórmula política talvez consiga levar alguém ao cargo, mas o cargo não necessariamente significa o poder, né? O poder, porque que tá, é aquilo que eu sempre falo, o poder não está no povo, o poder ele também não está no cargo de presidente, tá? O poder ele está onde? O poder ele está numa convenção social entre elites, né, que vai resultar no poder da caneta. Quem tem mais canetas possui mais poder, tá? Então não é porque você elegeu um líder em um país democrático que aquele líder vai conseguir fazer alguma coisa, né? Porque existe, né, essa separação entre legitimidade de um líder e o poder de um líder, né? E essa é uma separação que foi apontada por Carl Schmitt em 1922 ou 32, agora não lembro, né? Acho que foi em 22.
né? Então eu não sei se tu entendeu mais ou menos o que é a ideia do soberano, tá? Então, tentando te explicar de um modo bem simples, né? Então o soberano ele é aquele que possui a capacidade de dar a palavra final em um momento de crise, né? O soberano não necessariamente vai ser o líder com a legitimidade, tá? Porque em Carl Schmitt existe uma separação entre a legitimidade e o poder. Você pode ser um líder legítimo sem poder nenhum, e você pode ser um líder sem legitimidade, mas com muito poder, né? É o caso do pessoal aí que comanda o Brasil atualmente, né? Dos 11 lá, o pessoal dos 11, né? Que não tem legitimidade nem porque porque não foram nem eleito, entendeu? Esse é o negócio, né? Então a legitimidade ela se daria através de uma eleição em um regime, supostamente um regime democrático, se daria através de uma eleição, mas isso não quer dizer que o líder eleito vai ter o poder, tá? E daí o Carl Schmitt vai dizer que, olha, isso aí é muito... o soberano, né? Outra característica do soberano é que ele não está sujeito às leis, né? E ele tem a capacidade de dar a decisão final em um assunto, em um momento de crise, né? Que seria o decisionismo, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Que é a ideia de soberano em Carl Schmitt, né? Mais detalhes sobre isso, que nem eu falei, leia Political Theology, né? Que é o livro dele sobre esse assunto, que acho que é o 4º livro que ele escreveu, né? Não é o 4º livro, não. Tá bem longe do seu 4º livro. Porque ele escreveu uns 50 livros, eu acho. Que deve ser o 10º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 9º livro dele, tá? Ele começou em 1910 com o livro Überschuld und Schuldstaten, eine terminologische Untersuchung, né? Bom, tem mais uma outra ideia bastante interessante do Carl Schmitt, né? Que é a distinção friend-enemy, né? Friend and enemy, que é bastante importante, eu diria assim. Isso aqui está no livro The Concept of Political, né? E mais precisamente, né, se você quiser uma referência, você pode ler na página 19 desse livro, que você vai encontrar mais ou menos o que eu vou te falar aqui, tá? Bom, o que é a distinção friend and enemy? Tá? O Carl Schmitt ele vai dizer o seguinte, olha, uma sociedade ela não se define puramente através de valores positivos, tá? Então, uma sociedade, tá, ela se define também através de valores negativos. Eu estava lendo isso, eu estava me lembrando muito da ideia de identidade, né, em Aristóteles, né? A ideia, por exemplo, assim, que é aquela coisa do A é igual a A, né? Que uma coisa é igual a si mesmo, né? Toda coisa é igual a si mesmo, né? Só que, pelo que eu vejo, assim, nessas lógicas mais antigas, isso aí já bastaria para conceituar algo, né? Então, você dizer que o A é igual a A já é suficiente para você dizer o que é o A, né? Agora, existe também, isso seria uma definição positiva, né? O A é tal coisa. Vamos trocar, esquecer o A. O Homero é o Homero, pronto, né? Mais fácil de você entender. E uma definição positiva seria: o Homero é o Homero é um filósofo, o Homero é um homem, o Homero é um brasileiro, entendeu? São definições positivas, eu estou atribuindo coisas à entidade Homero, né? Agora, uma definição negativa seria dizer aquilo que o Homero não é. Então, o Homero não é um anarcocapitalista, o Homero não é um libertário, o Homero é um cara que não tem rigor metodológico, o Homero é um cara que não é uma mulher, o Homero é um cara que não é um americano, entendeu? Então você consegue definir coisas, às vezes, em muitos casos, não dizendo o que a coisa é, mas dizendo o que a coisa não é, né? E muitas vezes basta, né? Por exemplo, tu fala assim, ó, o Homero não é desonesto. Logo eu tô dizendo algo sobre o Homero, que é o fato que o Homero é honesto, né? E uma sociedade, ela não se define, né, voltando ao Carl Schmitt, ela não se define através de valores positivos, né? Então, assim, quando a gente fala uma sociedade liberal, né, o liberalismo ele se define com valores positivos? Sim, se define, né? Mas não só com isso, né?
Então o liberal ele vai dizer, eu sou liberal, eu defendo a primazia do indivíduo, isso é um valor positivo. Né? Uma sociedade em si vai defender isso aí como um valor positivo. Né? Mas, né, ao mesmo tempo, pro Carl Schmitt, uma sociedade ela não vai se definir em valores, ela vai se definir também em valores negativos, né? Que é o que uma coisa não é. Né? E é aí que surge, né, a distinção friend and enemy. Né? O friend, o amigo, no caso, seria aquilo que uma sociedade é, no caso o liberalismo, vamos pensar em uma sociedade liberal. Né? Uma sociedade liberal, ela possui amigos, né? E os amigos são quem? São as pessoas que defendem o liberalismo. Né? E ela possui inimigos, né? E o inimigo é quem não defende o liberalismo. Tá? Ou seja, que daí vai ser o comunista e vai ser o fascista. Né? Se tu pegar a doutrina lá do Popper. Né? Que mais que eu escrevi aqui? Ideia única. A política não está no Estado, mas ela está em primeiro momento fora do Estado. A discussão sobre política não é uma discussão sobre qual partido é melhor ou pior, que seria o poder burocrático. Tá? É sobre quem é amigo e quem é inimigo. Né? Que aqui a gente tem aquela ideia, né, que eu falei sobre o Robert Michels como a ideia de que o poder ele não é algo puramente ele é algo social, cara. O poder não tem a ver com você ter propriedades, tá? O poder é sobre você ter o joinha, sobre você ter a aprovação. Então, a ideia de política, né, pro Carl Schmitt, né, ela vem da ideia de que as pessoas se unem e decidem quem é o amigo e quem é o inimigo, e a partir daí elas tomam o Estado e tentam usar o Estado para instrumentalizar isso. Né? Bom, tem a ideia assim de que um país, né? Se existe um país qualquer, esse país ele vai possuir um amigo, ele vai possuir amigos e vai possuir inimigos. Né? O exemplo que eu estou te dando aqui é o exemplo do liberalismo. Né? Então, o amigo do liberalismo são os liberais e as várias correntes de liberalismo que existem. Né? E os inimigos do liberalismo são quem não é liberalismo. É uma distinção bastante simples, né? Que seria o comunista e o fascista. Né? Agora, um ponto interessante com relação a essa distinção friend and enemy, né, é que normalmente quem tá... Isso aí é uma coisa que eu li e eu falei, caralho, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. O que o Carl Schmitt mostra é o seguinte, quando você está ideologicamente comprometido com um lado, né, você tem uma tendência natural, você tem uma dificuldade de conseguir separar os inimigos. Né? Então, quando você é um liberal, né, você tende a ver o comunismo e o fascismo como se fosse a mesma coisa. Né? Então, a gente tem aí na internet especialistas em fascismo, né? Tem uns quantos aí, né? E é bastante interessante porque alguns desses caras eles possuem um viés liberal, tá? Ele é um liberal. Daí, como ele é um liberal, ele olha pro fascismo e ele vê o fascismo como um inimigo, obviamente, do liberalismo. E ele vai dizer que o fascismo e o comunismo são a mesma coisa. Porque isso é um processo natural. É muito difícil de tu conseguir diferenciar os inimigos. A mesma coisa vale pro comunista, né? Pensa no meu amigo lá, o Ian Neves, né? O Ian Neves, ele por se dizer um comunista, quem que é o friend and enemy do comunismo, né? O amigo e o inimigo. O amigo do comunismo é o comunista. Né? E os vários tipos de comunismo. E o inimigo é quem? É o liberal e o fascista. Agora, o comunista, ele vai olhar o liberal e o fascista e ele vai dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai conseguir separar claramente as coisas. Ele vai dizer que é a mesma coisa. Né? Eles vão dizer, no liberalismo você tem propriedade privada. No fascismo você também tem propriedade privada. Logo, tem uma diferença de um para o outro, mas no geral tem propriedade privada. Logo, liberalismo e fascismo são a mesma coisa. Né? Agora, o liberal, né, ele vai olhar, comunismo possui Estado. Fascismo possui Estado. Logo, comunismo e fascismo são iguais, porque são coletivistas e tal, né? E o fascista também, cara, porque, claro, a gente não tem nenhum governo fascista no momento, mas o fascismo, pensa em exemplo da Segunda Guerra, ele vai dizer, olha, o liberal e o comunista são iguais, cara, porque os dois estão lutando contra mim, os dois se uniram contra mim, então os dois são meus inimigos.
O amigo do fascismo é o fascismo e o inimigo do fascismo é o liberalismo e o comunismo, que são dois projetos antinacionais, né? São projetos internacionalistas, né? Então é bastante interessante que é um critério. O humano, cara, quando ele está comprometido com uma ideologia, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de separar as ideologias contrárias. Então, se você é um liberal, você vai olhar para o comunismo e o fascismo e vai dizer que é a mesma coisa. Se você é um comunista, você vai olhar para o liberalismo e o fascismo e vai dizer que são a mesma coisa. Se você é um fascista, você vai olhar para o liberalismo e para o comunismo e vão dizer que eles são muito próximos, né? E você vai traçar paralelos, dizer, olha, são projetos internacionalistas, são projetos antinacionalistas e tal, aquela coisa toda. E isso é bacana, né? Então, quer dizer, a distinção amigo e inimigo, ela funciona, né? Ela existe, ela funciona, é um negócio real que existe, né? Mas, ao mesmo tempo, de um ponto de vista epistemológico, ela te impede de ver as ideologias de um modo mais claro, né? Você não consegue sair de fora e olhar as três ideologias de fora. Tu tá dentro de uma ideologia, né? Por exemplo, você é um liberal, né? Você tá dentro da ideologia liberal e a tua visão sobre o comunismo vai ser uma visão baseada no liberalismo. E a tua visão sobre o fascismo vai ser uma visão baseada no liberalismo. Logo, você vai olhar as duas coisas e você vai dizer, não, isso aqui é muito... parece que é a mesma coisa. Coletivismo, pá, é a mesma coisa. Fascismo e comunismo são iguais, né? Então você vai ter muitos especialistas aí no YouTube defendendo essa tese e tal. E no fim das contas, isso é uma consequência dessa distinção amigo e inimigo que está sendo proposta pelo Carl Schmitt. Tá me entendendo? Mas vamos seguir, né? Então esse é só um ponto interessante, né? Que eu li isso aqui, eu li não no Carl Schmitt, isso aqui quem tá falando é um comentador, né? Eu li e eu falei, cara, é bem isso mesmo, cara. Quando todas as pessoas que eu conheço que são comunistas, elas olham pro fascismo e pro liberalismo e acham que é a mesma coisa, né? Uma boa parte dos liberais que eu conheço olha pro comunismo e o fascismo e diz que é a mesma coisa, né? Por quê? Porque é muito difícil você traçar diferenças entre os seus inimigos. Todos os teus inimigos, eles vão se aparentar ser muito próximos, né? Bom, existe a ideia também, uma outra ideia de que é debatida também ali, que é a ideia de que claro, ele faz críticas ao mundo liberal aqui, tem coisas que não dá pra falar muito aqui. Mas, por exemplo, o que daria pra falar assim, ó, existe a crença dentro do mundo liberal, né, que depois que foi inventado a mídia, né, isso aqui ele vai falar, isso aqui um comentador vai fazer esse comentário citando o Spengler, né, que é um outro cara que talvez eu fale sobre ele no futuro. Existe a ideia de que, olha, quando a humanidade inventou a imprensa, né, a printing press, no caso, seria jornais e tal, ali talvez tenha sido um momento onde ocorreu uma grande transformação, onde as ideias passaram a ser livres e as pessoas conseguiram conversar entre si, trocar ideias e tal. Só que, na verdade, o que é dito é que, na verdade, isso é um mito, né? Isso não existe, né? Principalmente dentro do liberalismo, tá? Por exemplo, na Rússia tu sabe que a mídia é toda comprada, tá? Que é toda para sustentar o governo. Na China também, tá? Agora, no mundo ocidental, a gente tem a ideia de que é uma mídia isenta, de que a mídia ela tá ali, por assim dizer, só para te passar informações, né? Agora, isso é falso, por quê? Porque a mídia, cara, ela segue, né, uma political theology, ela segue a fórmula política do regime, né? Então a mídia, se ela está no regime liberal, ela vai seguir a fórmula política do liberalismo. Se a mídia está no regime comunista, ela vai seguir a fórmula política do regime comunista. Se a mídia está no regime fascista, ela vai seguir a fórmula política do regime fascista, né? Então essa coisa da neutralidade da mídia, tá? Isso é um grande mito que existe dentro do liberalismo, né? Então a gente vê, por exemplo, quem que são os intelectuais que dão entrevista na mídia liberal? A gente vai ter os intelectuais que reforçam a fórmula política do mundo liberal, né? Então a gente vai ter
No Brasil, por exemplo, a Djamila Ribeiro. A gente vai ter também no Brasil o Harari, né? Yuval Harari, né? No Brasil não, internacionalmente, né? Então a mídia, ela promove intelectuais, né, que ajudam a manutenção da fórmula política. Tá? E esses intelectuais, eles caem dentro da categoria amigo e inimigo. Né? Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro, né, em termos do liberalismo, ela é amiga. Né? Porque ela promove a pauta moral que o liberalismo precisa para continuar existindo. Né? Agora o Dugin não é amigo, o Dugin é inimigo. Porque o Dugin é contra a pauta moral do mundo liberal. Tá entendendo? Então, a distinção entre amigo e inimigo, ela ocorre também dentro da mídia, dos meios de comunicação. A mídia, assim, ó, é aquela história, né, de quem paga a banda escolhe a música, né? Tipo assim, a mídia, ela não é um negócio isento, por quê? Porque a mídia, ela possui dono, né? E como ela possui dono, ela possui alguém que vai dar uma palavra final. E essa palavra final vai ser sempre uma palavra que reforça o sistema, né? No caso, a gente tem... Até porque, assim, ó... Isso é um negócio que o liberal médio não entende. Ele não entende que a propriedade privada, no fim das contas, ela não é um negócio completamente absoluto, né? Porque uma mídia, por exemplo, ela pode ficar falando a favor do liberalismo o tempo inteiro, promovendo a Djamila Ribeiro, chamando ela pro Roda Viva e tal, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que ela pisar fora, né, e começar a falar contra os amigos, né, o friends, né, a partir do momento que ela começar a pisar fora, ela já vai perder o seu caráter de amigo e vai se transformar num inimigo. Daí o que acontece? Essa mídia já não vai conseguir mais carta de crédito em banco, já não vai conseguir investimento de fundos bilionários e trilionários de investimento, e ela tende a ser derrubada e tende a ser promovida uma outra mídia no lugar dela, que vai ser a mídia que defende os amigos. Então a distinção entre amigos e inimigos, ela existe dentro da mídia também. E veja bem, o falar mal do liberalismo não quer dizer que você é um antiliberal, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o Bolsonaro, ele é um liberal, tá? Todo mundo sabe que ele é liberal, né? Ele não era um antiliberal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele caiu, por falta, talvez, de articulação, porque ele acabou sendo enquadrado na categoria de inimigo, né? Então, ele se ergueu sendo um amigo, né, do negócio, né? E daí foi visto como um inimigo, né? E daí você tem aquela coisa de que ele seria um inimigo do regime democrático, tá entendendo? Então, quem que é o democrático? É o amigo, né? É a Djamila Ribeiro, é o Harari, é o Lex Fridman, é aquele pessoal todo, né? Esses são os amigos. Quem que é o inimigo? É as pessoas que eu identifico. O Bolsonaro é o inimigo. Inimigo do regime democrático, tá entendendo? Então a distinção amigo e inimigo, ela precisa existir. Ela não precisa, ela existe. Né? É uma distinção comum. E não só isso, o que é dito também é que é importante que exista a distinção amigo e inimigo para você ter uma unidade nacional. Né? E talvez aí a gente entenda talvez o que está acontecendo em Israel, né? Antigamente, a distinção amigo e inimigo, né, estava dentro do país. Tinha a casta das raposas, que seriam os amigos, e a casta dos leões, que seriam inimigos, estão brigando entre si. Né? Agora, a partir do momento que você gera um inimigo maior, que seria os lobos, né, que seria o Hamas, né, você gera uma unidade nacional. Né? Então as pessoas param de brigar dentro de Israel para se enfrentar o inimigo externo. Né? Então a distinção entre inimigo e amigo, ela é uma distinção muito importante porque ela gera a unidade nacional de um país. Né? Então um modo de você unir um país é você gerar movimentar esse país ao redor de um inimigo comum. Tá? Agora, no Brasil isso não funcionou, né? Eles tentaram fazer isso com o Bolsonaro, mas não funcionou. Né? As pessoas não aceitaram muito que ele é o inimigo do Brasil, né? E a gente continua dividido, né? Claro que vai ter gente que vai dizer que a divisão que o Brasil tem é uma divisão proposital para enfraquecer aquela coisa da expressão romana divide et impera, né? Divide para governar e tal, mas enfim, isso é um outro assunto, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, cara.
A política opera na distinção amigo e inimigo, e a mídia também. Só que a mídia te dá uma impressão de neutralidade, para que a maioria das pessoas sejam enganadas e achem que vivem em um mundo onde elas podem expressar livremente as suas ideias. Aqui eu citei uma parte do Matrix, né? No filme Matrix, se tentou fazer várias Matrix, né? Só que o organismo humano ele não estava tancando, ele não estava aguentando certas Matrix, né? Agora, a Matrix, sabe qual foi a Matrix que funcionou no segundo filme? Sabe qual é que é a Matrix que funcionou? A Matrix que funcionou é a Matrix que te dá a ilusão da escolha, a ilusão de liberdade. Né? Você não vai se revoltar com o fato de você não ser livre, né? Se você tiver a ilusão de que você é livre. Né? Que é um negócio que chama lá no Matrix do The Illusion of Choice. Né? Então, no fim das contas, né, a gente, como mundo liberal, como fazendo parte do mundo liberal, a gente é completamente controlado por grandes corporações e fundos trilionários e tal. Né? Mas a mídia é muito útil para quê? Para que ela te engane e faça você pensar que você é livre para você falar o que você quiser, né? Que você vive um país livre, só que na verdade não, cara. Se você começar a ser realmente livre, você vai cair aonde? Você vai cair na distinção de inimigo. Daí você vai ser interpretado como um cara antidemocrático. Tá me entendendo? E a maioria das pessoas fica... Tipo assim, a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? A maioria das pessoas acha que é livre, né? A maioria das pessoas acha que vai chegar em outubro lá e vai votar e o candidato dela é o representante dela e o candidato dela tem poder. Só que na verdade, se as pessoas tivessem lido o Carl Schmitt, elas iam saber que na verdade o cargo não significa necessariamente a existência do poder. Né? Mas isso, por si só, é suficiente. A figura do presidente, né? É suficiente para manter o quê? Para manter a ilusão da escolha. Né? Para que as pessoas aceitem a Matrix do negócio. Aceitem o mundo liberal através de uma ilusão de escolha. Então, na prática, você não é livre, mas a maioria das pessoas aceitam que não são livres porque, no fundo, elas são enganadas pela mídia e elas acreditam na ilusão de que elas são livres. Legal isso, né? Bastante interessante, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei, acho que já deu, né, por hoje. Já deu, já falei 1 hora e pouco, tá? Era pra fechar em 1 hora, mas eu fiz um disclaimer lá da situação do Israel, então... mas então esses são os 2 conceitos que eu queria que tu entendesse, tá? O Carl Schmitt, ele tem muitas outras coisas interessantes, né? Tem coisas, claro, que tá errado, né? Que tem umas críticas que ele faz ali ao regime democrático, que eu não posso reproduzir aqui, obviamente, né? Mas eu acho que tá errado, entendeu? E que nem eu disse... eu não concordo com muita coisa do Carl Schmitt, acho que ele é um cara mau, né? Não acho que ele tá certo nas coisas muitas coisas que ele fez, mas esses 2 conceitos que eu te mostrei, cara, do soberano e a distinção entre amigo e inimigo, cara, isso aí me parece uma descrição perfeita de como a política humana funciona, né? A política humana sempre vai ter um soberano, né, que é o cara que dá a palavra final, não é o cara eleito, né, não é necessariamente o cara que está no legítimo, né, mas sempre vai ter um soberano, né, e que seria o líder, que seria o rei, né, e você vai ter sempre também a distinção amigo e inimigo, que é uma distinção que ela é controlada pelo clero, no caso usando a metáfora do rei, do clero e do povo, né. Que no caso do mundo que a gente vive, que é o mundo liberal, o clero seria a mídia, tá bom? A mídia isenta, né? Com a pretensão de isenção, né? E essa pretensão de isenção, que nem eu disse, ela é necessária para manter a ilusão da escolha e fazer com que as pessoas aceitem a Matrix, tá bom? Então esses são os 2 conceitos, né? De novo, só pra não vou enrolar muito, mas só para recapitular. Soberano é aquele que pode dar a palavra final em um momento de crise. Né? Não necessariamente o soberano é o líder legítimo. Tá? No caso do Brasil, talvez ele seja um bom exemplo. Né?
E ao mesmo tempo, esse é o primeiro conceito, né? E ao mesmo tempo tem o segundo conceito, que é o amigo e inimigo, né? Que é uma coisa fundamental para dar a unidade nacional, né? E, e que trabalha junto com a political theology, trabalha junto com a fórmula política, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o que eu vou falar. Talvez eu tenha alguns outros assuntos que eu fale na próxima live, que não é live, na verdade. Eu tinha anotado algum outro texto aqui pra falar um pouco. Talvez eu fale sobre isso, né? Talvez eu fale sobre Bertrand de Jouvenel, né? Na próxima... No próximo episódio, tá? Só dizer uma coisa, o Carl Schmitt eu não considero, eu particularmente, tá? Eu sei que ele é muito interessante dentro da Elite Theory, né? Mas eu não vejo o Carl Schmitt como elitista, né? Eu vejo ele mais talvez como um absolutista, no caso. Porque a minha leitura do Carl Schmitt é meio... eu vejo que ele entende que a oligarquia importa, que as elites importam, mas me pareceu, assim, lendo o Carl Schmitt, me pareceu que a figura do soberano importa mais que as elites, né? Que as minorias organizadas, né? Talvez as duas coisas andam junto, o rei anda junto com o clero, né? No mundo liberal, né? O rei vai ser sei lá quem, né? O cara que manda no Biden, e o clero vai ser o Partido Democrata Americano. Mas eu acho, assim, e isso é a minha opinião, tá? Não vai por mim, não vai no que... Não, tá? Mas quando eu li Carl Schmitt, eu achei que parece que ele dá mais importância pro soberano do que pro estamento burocrático, pras elites, tá? Então, nesse sentido, eu não consideraria o Carl Schmitt como um elitista tanto quanto os três principais nomes ali do elitismo que eu já falei, né? Que é o Mosca, o Pareto e o Michels. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem bem, tenham uma boa semana. Tudo de bom, um abraço e até a próxima.